Se vocês se esquecerem de tudo que eu falar, lembrem-se disso. É impossível ter uma boa saúde se não se tem uma boa digestão. Dei também algumas dicas para vocês analisarem se estão tendo uma boa digestão. Eu acho que todo mundo aprendeu. Fazer aquela pequena análise clínica em casa. Agora, para se ter uma boa digestão, dependemos de 4 fatores. Primeiro fator, nós dependemos, vai estar relacionado, melhor dizendo, a boa digestão vai estar relacionado com a quantidade de alimentos que nós comemos, com a qualidade desses alimentos, com a frequência com que comemos e com a devida combinação desses alimentos, é o que nós vamos falar agora. Notaram que dá para se fazer um resumo bem simples? Poderia ter economizado vocês dias de vir à igreja, não é verdade? Mas a quantidade dos alimentos. Nós vimos aqui no sábado que, ao comermos em excesso, aceleramos o processo de envelhecimento do nosso corpo. E que quando reduzimos a ingestão de alimentos, nós reduzimos o quê? Nós reduzimos as enfermidades, aumentamos a nossa expectativa de vida. Não somente de uma vida a viver muito, mas como que ter uma vida saudável. Agora, é interessante, por exemplo, se nós vermos alguns, através das histórias, nós podemos observar que todos os grandes impérios que passaram por esse mundo e desapareceram, o que levaram esses impérios a desaparecer, que abriram a porta para todos os outros problemas que enfrentaram morais, foi, sabe o quê? A glutonaria. Babilônia conquistou o mundo todo, seus soldados conquistou o mundo todo, foi um grande império, mas quando chegaram os persas às portas de Babilônia, encontraram resistência. Como é que estavam os portões de Babilônia, quase que literalmente? Por que estavam desguarnecidos? Comendo e bebendo, entregues à glutonaria. E quando eles davam festa, não era festinha de um dia não, aquilo durava semanas. E quando eu estive na Itália, na região nas ruínas de Pompeia e Herculano, um guia turista estava mostrando as ruínas, e eu vi que havia certos quartinhos, e eu vi escrito uma palavra assim em latim, vomitorium. Vomitorium. E eu perguntei, o que é vomitorium? E ele começou a explicar, não, é que no tempo ainda do Império Romano, eles davam muitas festas, e as festas duravam semanas. E então, as pessoas entravam naquelas festas, comiam, e depois saíam para a rua para vomitar e voltar para dentro da festa. Então, para ficar uma coisa mais higiênica, o imperador mandou construir os vomitóriums. Se você for, você vai ver. É o símbolo da decadência que havia chegado ao Império Romano. E, não pouco depois daquilo, o que aconteceu? O império caiu e hoje é apenas história. Então, existem certas características que marcam a decadência de um grande império. Mas dessas características, o que abre as portas para todos os outros problemas é a condescendência com o apetite, é a glutonaria. É interessante que nós, como vemos deuses aí representando lá Sodoma e Gomorra, ele menciona a glutonaria como um dos principais pecados de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque é a glutonaria que abria as portas para os outros pecados. Será que estamos vendo nos Estados Unidos isso? Estamos vendo algumas características interessantes, não é verdade? Nos últimos 30 ou 40 anos, esse país está entrando no que nós chamamos de glutonaria. Eu mencionei que no século passado, 1906, o consumo de açúcar era apenas 1 libra, 1997 alcançava já 185 libras por pessoa por ano. Como era o consumo de carne nos Estados Unidos em 1900? Era apenas 2,5 libras por pessoa por ano. Por que era tão
pouco, porque era um produto caro. Carne é um produto extremamente caro de se produzir. Mas o governo, junto com alguns grupos de interesse, criou um milagre chamado, como se chama um milagre, que carne hoje é acessível? Sabe por que você vai no McDonald's e pode pagar, às vezes, até $1 por um hambúrguer? Por um milagre chamado subsídio. De 2,5 libras em 1906, o consumo de carne no ano 2000 já alcançava 380 libras por pessoa por ano. Por quê? Graças ao subsídio. Sabe quanto você pagaria no hambúrguer no McDonald's se não fosse os subsídios? Você pagaria $25. E eu fico orando para que um dia o Congresso americano termine com todos os subsídios, que em 2 décadas esse povo voltará a ser a nação mais saudável do planeta. Mas enquanto houvesse subsídios, e o pior é que para cada $100 que dão para a pecuária como subsídio, sabe quanto vai para a agricultura? 10 centavos. Então nós já vemos que a política alimentar é uma política de fracasso, é uma política que está levando a nação à falência praticamente. A obesidade, por exemplo, os gastos com obesidade têm ameaçado ao próprio sistema de saúde dos Estados Unidos. Imagine que daqui a 6, 7 anos se gastará $4 trilhões com a saúde nesse país, ou seja, $1 de cada $5 será gasto no sistema de saúde, 20%, mais do que o sistema de defesa nacional. Já imaginou o poderio militar dos Estados Unidos? Tem presença militares em tudo quanto é lugar, submarinos, porta-aviões, e a saúde vai estar cobrando mais do que a defesa nacional em 6 em 7 anos. Então nós vemos o quê? Uma nação que está em decadência. E juntamente com isso, o que é que nós vemos? Imoralidade. Não é verdade? Então essas coisas, elas sempre vão vir juntas. Então, combinação dos alimentos. Será que deveríamos combinar os alimentos ou é puro blá, blá, blá? Hã? Ninguém falou nada? Deve combinar. E por que devemos combinar os alimentos? Eu sempre pergunto por quê, já lembraram? Fermenta, por que fermenta? Vamos ver algumas combinações aqui gerais, né? Existem algumas regras gerais, é o que nós vamos falar de regras gerais. Por exemplo, o que nós deveríamos evitar nos alimentos? Combinação de frutas e verduras. Não devem ser comidas na mesma alimentação. Por quê? Exatamente. Se você come as verduras, ela vai ter um tempo maior no estômago. Se você come as frutas juntos, o piloro vai estar o quê? Fechado, e essas frutas vão ter que permanecer no estômago mais tempo que necessário. E quando sair, estarão fermentadas. Então, o Espírito de Profecia menciona que frutas, veja o que diz, conselho sobre regime alimentar. Se quisermos conservar a saúde, devemos evitar comer frutas e verduras em uma mesma alimentação, em uma mesma refeição. Agora, veja o que ela diz sobre o conhecimento da combinação dos alimentos. Diz o seguinte: o conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos é de grande valor e deve ser recebido como sabedoria de Deus. Por que sabedoria de Deus? Nós somos animais racionais. Nós temos uma faculdade, né, intelectual, uma capacidade de tomar decisões. Se você observa na natureza, alguns animais não misturam a comida, porque o seu instinto diz que deve separar. Por exemplo, existem alguns pássaros que o dia que comem minhoca, não comem sementes, porque a sua natureza, o seu instinto já diz que não deve misturar.
Mas essa capacidade de decisão é peculiar dos homens, porque isso aí foi um dom que Deus deu aos seres humanos de decidir. E às vezes esse dom de decidir, ele acaba funcionando contra nós mesmos, porque às vezes não tomamos decisões de acordo com o conhecimento que nós temos. Então, evitar frutas na mesma refeição. Que devemos evitar? Frutas doces com frutas ácidas. Por quê? Não combina. Frutas ácidas com carboidrato. Por exemplo, eu como uma laranja e depois um pedaço de pão. Funciona? Não? Por que não funciona? Eu sempre digo que o carboidrato é o explosivo e a fruta ácida é o que vai fazer detonar. Vai produzir gases. Então, deve-se evitar. E uma coisa que nós devemos evitar também é muita variedade de comida em uma mesma alimentação. Por exemplo, tem pessoas que vão num buffet e porque pagaram 5 ou 6 dólares, pensam que é para comer de tudo. Não, vou fazer o meu dólar valer aqui. E na realidade está fazendo o quê? Está criando os problemas para a sua saúde. Por exemplo, às vezes na igreja vai fazer um pato lá que cada um traz um pouquinho de comida e todo mundo pensa que todo mundo tem que comer um pouquinho daquele pouquinho que veio. Não é. Então você tem que ter, assim, a capacidade de decidir, ok, qual vai ser a minha opção proteica, o que vai ser de vitaminas e minerais, o que eu posso pegar aqui de energético, e você fazer a sua seleção. Porque veja o que diz a profecia, a variedade de alimentos numa mesma refeição produz indisposição. Já repararam que quando se mistura muito, depois que se come, a primeira coisa que a pessoa sente o que é? Sono, está alcoolizada. E às vezes tem que amarrar a perna na cadeira, porque tem tantos gases, senão ficam flutuando e somem. Cheio de gases, aquilo ali é a fermentação e faz a pessoa sentir sono e vontade de dormir. Não tem vontade de caminhar. Então segue ela dizendo, e destrói os benefícios de cada artigo, que se tomado sozinho traria ao organismo. Então nós criamos uma verdadeira confusão, ainda que seja de coisas boas. E essa confusão acaba o quê? Tirando os benefícios daqueles alimentos, se tomasse com menos mistura, traria ao organismo. É o que eu chamo de confusão, é o que eu chamo de Babilônia dietética, né? Aquela confusão dentro do estômago. Então, deveríamos evitar. Agora, existem alimentos que, apesar de serem alimentos bons, que saudáveis, algumas pessoas não combinam. Por exemplo, a senhora White dizia que feijão para mim é um veneno. Então tinha até algumas pessoas dizendo que a senhora White proibia comer feijão. Não, ela estava dizendo que para ela era um veneno, o seu organismo não tolerava o feijão. Então, apesar de ser uma coisa boa, para certas pessoas um alimento, por exemplo, eu disse ontem que não tolero o pepino, falei até que é bom para a memória, né? Eu como e 3 dias ainda estou lembrando que comi o pepino. Então, evita-se aquilo que, de certa forma, pode ser natural, mas que vai fazer mal à sua saúde. Muito bem. Vamos falar agora do 6º tema. São 12, chegamos no 6º. Atividade física. Atividade física. Quantos fazem atividade física regularmente aqui? Não estou falando de trabalho, estou falando de atividade física regular fora do trabalho. Uau, temos um bom número aqui de uns 3 ou 4. Muito bem. Quando se fala em atividade física, a gente já vê a reação negativa na fisionomia da plateia. Lembram de dor, de sofrimento, de suar. Mas eu vim aqui para trazer algumas coisas novas com relação à atividade física. Antigamente se dizia que na América havia um ditado que dizia no pain, no gain. Essa é uma escola antiga. O que eles queriam dizer é o seguinte, para você ter benefício, você tem que o quê? Que sofrer, não é verdade?
E eu, em McAllen, onde eu moro, tem muitos parques. Tem um parque que eu gosto de ir sempre caminhar e, às vezes, fazer jogging.